Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vamos dar início à leitura do livro da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Baggi. Introdução da segunda edição italiana. A primeira edição da vida de São José apareceu em 1921, transcrita e apresentada por Monsenhor Bergamatti, profundo estudioso das obras de Maria Cecília Baggi, encorajado por eminentes personalidades da época, uma das quais, Benedito XV, lhe forneceu os necessários meios para a publicação. Em 1916, o Monsenhor Bergamatti, iniciou seu trabalho nos manuscritos respectivos, mantidos até o presente momento no arquivo do mosteiro, onde Maria Cecília Baggi foi abadesa por cerca de 20 anos. Dessa infalível... Ai, meu Deus, tá bem ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo decifrar. Inatigável, acho que é uma coisa assim, que tá um pouquinho apagado o nome.
inatigável elaboração dos manuscritos originaram-se sucessivamente a vida íntima de Jesus Cristo, a vida de São José, a vida de São João Batista e a vida da serva de Deus Maria Cecília Bade. Monsenhor Bergamaschi faleceu em 1928, antes de poder publicar sua obra Colóquios. Maria Cecília Bade nasceu em Montefiascone em 4 de janeiro de 1694. Era filha de Carlo, originário de Milão, e de Clemenza Antonini, da classe nobre de Viterbo, tendo o casal tido outros 4 filhos: Pietro, Constanza, Vittorio e Cecília Margherita. Das páginas de sua autobiografia, é possível conhecê-la como sendo menina bastante vivaz e irresistivelmente ligada à prática de orações desde a sua mais tenra infância. Recordo-me perfeitamente que, na idade de 5 anos, ao retornar da escola para casa e em qualquer canto da rua onde eu não pudesse ser vista por pessoa alguma, eu dizia ao Senhor para que me fizesse toda sua, para que me desse o seu amor. E eu permanecia por certo tempo em tais colóquios, nos quais transbordavam todos os meus sentidos, e é a própria Maria Cecília quem conta. Após um breve período de tempo em que pude sentir algo do fascínio que pode existir em uma companhia humana, leve e atraente, e sem nenhuma ter mesmo intuído o verdadeiro sentido do mal, tomei a decisão de dar-me completamente a Deus em caráter definitivo. Maria Cecília fez uma primeira tentativa de vida religiosa junto à ordem cistercense de Viterbo. Deixando esse convento, entrou para o mosteiro das Beneditinas de Montefiascone em 12 de abril de 1713. Após ter sido madre superiora vicarial e das noviças, foi eleita abadesa desse mosteiro em 10 de julho de 1743, tendo mantido o difícil posto durante 20 anos ininterruptamente. Como acontece em geral com as pessoas místicas, ela passou por toda sorte de provações interiores e externas, que foram desde perseguições por parte das freiras e até mesmo grosserias vindas de confidentes, sendo que algumas pessoas a tratavam como se fosse de natureza não confiável, enquanto outras a viam como sendo favorecida por Deus. Em todas essas ocasiões e situações, ela se portou sempre com humildade e destaque. Tais características por si mesmas já significam uma recomendação muito favorável quanto à sinceridade de suas obras. Em suas páginas, em que predominam anotações relativas à obediência, pode-se observar sua extraordinária vida espiritual, conforme suas próprias confissões. Em muitas ocasiões teve problemas extremamente conflitantes que a levavam a recear quanto à possibilidade de estar errada, e consequentemente enganando outras pessoas também. No entanto, era dotada de excepcionais características de mediadora entre pessoas em disputa. Elevava significativamente o nível espiritual da comunidade a que pertencia e se oferecia voluntariamente no sentido de pagar pelos pecados daquelas mesmas pessoas que a haviam ofendida. Maria Cecília Bade morreu em 6 de janeiro de 1766, aos 71 anos de idade. Esta manhã, após a comunhão, senti como se São José pousasse sua mão sobre minha cabeça, em sinal de amor e de proteção, e me dissesse: filha, Jesus te elegeu para que reveles ao mundo a sua vida interior e sua mãe. Ele e eu te escolhemos para que escrevas a minha vida. E deves permanecer tranquila, pois escreverás tudo com absoluta fidelidade, tal qual ela foi exatamente. Pertencentes que somos ao século da tecnologia, como podemos nos sentir frente a uma linguagem desse estilo? Confessemos que o primeiro sentimento que temos é de desagrado e de dúvidas.
como aceitar friamente essas páginas nas quais o sobrenatural parece tornar-se palpável e até mesmo evidente a ponto de violar nossa sensibilidade de pensadores modernos, aos quais, na melhor das hipóteses, parece possível a aceitação da existência de um mundo invisível para nós? Antes de mais nada, será bom ter em mente que a linguagem usada pelos místicos, e Maria Cecília inequivocamente o foi, se não entendermos esse fato, jamais estaremos em condições de avaliar suas revelações e os graus respectivos de credibilidade. É, acima de tudo, uma leitura extremamente difícil, pois, sob a capa envolvente do condicionamento humano, se torna muito improvável qualquer descoberta do filão que origina a inspiração de caráter sobrenatural. Essa visualização se torna ainda mais problemática por outro motivo importante, qual seja o de que os místicos, esses autênticos astronautas da espiritualidade, de fato transcendem nossas conceituações normais e habituais. Devemos reconhecer que somente tentando uma atuação no mesmo comprimento de onda que eles, será talvez possível, com elevadas doses de humildade, que cheguemos a entender algo de sua linguagem. Os manuscritos oriundos de Maria Cecília Bade são páginas e mais páginas de caligrafia surpreendentemente desenvolta e uniforme, isenta de quaisquer correções ou rasuras. É escrita da mesma impressão de ter sido executada por pessoa que não adotava paradas para reflexões ou meditações, mas sim que escrevia segundo uma segura e firme orientação, como se de fato fosse um ditado. Quando imersos em uma tal atmosfera, encontramos afirmações do tipo: digo a quem lê que esta matéria foi escrita exclusivamente por mim. Toda ela é transmitida e ditada por uma voz interior de maneira admirável e muito particular. Somente nos resta muita reflexão a esse respeito, mesmo porque Maria Cecília Bade ainda continua com dolorosa sinceridade. Na verdade, devo confessar que sou um canal pelo qual a divina providência faz circular a água de suas graças divinas e de sua celestial doutrina. Mesmo sendo assim, como já o disse, eu que me sinto indigna com muita dificuldade, posso crer que sempre estive preocupada e com muito medo de estar enganada. Temor esse que é a minha cruz. São essas algumas pequenas observações que apresentamos nessa reedição da vida de São José, de Maria Cecília Bade. Definir os limites entre uma obra humana, necessariamente restrita e insuficiente, e a verdade que tenha sido transmitida é tarefa que não vemos dentro de nossas possibilidades e nem mesmo no âmbito de nossas intenções. Mesmo porque a Igreja, com toda a sua grande sabedoria, não pode assumir qualquer posição no que tange à revelação de caráter estritamente particular. De outro lado, entre essas vozes, que são poucas, embora existentes também nos últimos anos, que praticam as linguagens místicas, é perfeitamente possível incluir-se a de Maria Cecília Bade. Mesmo porque, em época caracterizada por contestações e até mesmo afrontas a qualquer tipo de autoridade, essa voz parece reconstituir o grande valor que tem a virtude da obediência na vida humana. No entanto, para chegar a entendê-la é necessária uma imensa dose de coragem em termos de ser simples. As Beneditinas do Mosteiro de São Pedro, Montefiascone. Introdução escrita pela serva de Deus. Devemos começar a escrever a vida do glorioso patriarca São José. Confesso minha incapacidade e a minha incompetência. Jamais li coisa alguma a respeito desse santo, e o conhecimento que possuo sobre ele reduz-se apenas àquele que Jesus Cristo se dignou a manifestar para mim, como foi também o caso ocorrido na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tive certa relutância em escrever esta vida de São José, mas animada pela graça divina e pelas promessas que me fez o Divino Esposo em assistir-me de forma particular e também em razão da obediência a que me submeto,
além das graças que me concedeu o Santo em restituir-me a saúde e libertar-me das fortes palpitações que tinha em meu coração, comecei a escrevê-la tal qual me foi transmitida por Jesus Cristo. Suplico também aos leitores que não se escandalizem com o fato de denominar-me dileta esposa de Jesus, uma vez que tal título de honra me foi concedido muitas vezes por Ele mesmo, que também ordenou a mudança do meu nome religioso para Maria de Jesus. As pessoas não devem também surpreender-se que Ele me concedesse tão elevada honraria, pois é habitual de sua bondade favorecer aqueles pecadores que se convertem. E muito mais ainda, se Ele teve por bem honrar-me, a mim, que sou a maior das pecadoras do mundo, fazendo assim prevalecer sua infinita misericórdia e bondade, terá sido com a finalidade de que esses pecadores tenham confiança e ânimo e se converta de todo o coração a Ele, como espero fazer eu, criatura pecadora e miserável, indigna que sou. Agora vamos dar início, ao que ela escreveu, sobre a vida de São José, Tinha que ler essa introdução, para poder saber quem é ela, um pouquinho mais, Então vamos lá. Do nascimento de São José até a época da encarnação. A pátria de José, seus pais. Havendo Deus destinado o glorioso São José para esposo de Maria, mãe de seu unigênito, quis também que ele muito se assemelhasse a ela no que se refere à sua ascendência e pátria, e também relativamente às suas muitas virtudes, tendo o Altíssimo se empenhado no sentido de dar-lhe formação adequada para que se tornasse digno de ser esposo da Divina Mãe. Seu pai Jacó era natural de Nazaré e sua mãe Raquel nascera em Belém, ambos pertencentes à linhagem de Davi, sendo pessoas de vida extremamente pura e que muito se assemelhavam entre si no que era concernente às suas nobres características e também no que tange às suas elevadas virtudes. Deus quis também que o casal permanecesse estéril por determinado período de tempo, pois desejava que José fosse o fruto de muitas orações. Seus genitores eram dados a fazer grandes donativos aos pobres e também ao templo de Jerusalém, para onde se dirigiam frequentemente para pedir a Deus que lhes concedesse a desejada descendência, no que ele não tardou em atendê-los. Estando um dia no templo, dedicados à oferta de donativos, Raquel se viu tomada de grande esperança em termos de que Deus a ouvisse e confortasse. De volta a Nazaré, ela concebeu então a José. Durante esse tempo, foram vistas 3 estrelas muito brilhantes sobre a residência do casal, cada qual mais sublime e esplendorosa. Com esses sinais, o Altíssimo manifestou sua vontade em termos de que José deveria tornar-se o chefe da Sagrada Família. No entanto, essa manifestação divina não foi notada por todas as pessoas, pois era seu desejo manter oculto o mistério e a graça que havia concedido para o santo. E enquanto sua mãe o trazia em seu seio, experimentava também uma grande alegria e praticava cada vez mais atos de virtudes. E José, junto com o alimento que recebia de Raquel, era também integrado por ela em suas virtudes e devoções, sendo que em seu seio ele encontrava também nutrição no que se refere a extraordinárias qualidades de sua mãe. Muito cresceram a devoção, a alegria e as virtudes de seus pais, quando Deus lhe revelou o seu íntimo, o oculto segredo, através de um anjo, que surgiu para ambos em sonhos. Manifestou sua decisão de que o filho de Raquel levava em seu ventre, que Raquel levava em seu ventre, teria a felicidade de ver o prometido Messias e de conviver com ele. Portanto, ela deveria criá-lo com o máximo cuidado e dar-lhe o nome de José, que viria a ser muito grande no conceito do Senhor. Todavia, o anjo também lhes ordenou que mantivesse em segredo esse fato, do qual nem mesmo seu filho deveria tomar conhecimento.
deviam manter o segredo somente para eles mesmos, fato que iria servir para a alegria de seus espíritos e para uni-los ainda mais. Deviam também agradecer a Deus, criando muito bem aquela criança e doutrinando-a nas escrituras sagradas. Seus pais foram tomados de grande alegria em razão de seu misterioso sonho e conversaram sobre aquilo que lhes havia acontecido, procurando tornarem-se dignos da ocorrência e exercendo a prática das mais heróicas virtudes. E, sábios e prudentes que eram, trataram de conservar o grande segredo somente entre eles, obedecendo às instruções que haviam recebido do anjo nesse sentido. Durante o período de gravidez, Raquel praticava jejuns, orações e grandes donativos para os pobres, agradecendo ao Senhor a graça concedida da desejada maternidade e solicitava a ajuda divina para que seu filho visse a luz em meio à grande felicidade. Foi muito feliz durante esse crítico período e não sofreu nenhuma das agruras características da situação. Agradecia a Deus por tudo e reconhecia com extrema humildade todas as graças que o Senhor lhe concedia. O pai de José agia da mesma forma e também muito se alegrava com aquela graça que Deus concedia para sua esposa de poder atravessar sua gravidez com tanta facilidade e com tanta alegria. E ambos agradeciam humildemente a Deus por todos esses fatos. O nascimento de José. Tendo chegado a época do nascimento de José, Raquel se preparou para o evento com suas mais fervorosas orações, e havendo sido atingido o dia determinado, deu à luz com muita felicidade e com ternura, em meio à grande alegria do pai e de todos os que a assistiam. José tinha aparência angelical, séria e serena, que agradava a todos os que o viam, fato inusitado, pois as crianças dessa idade apresentam em geral nada mais que traços fisionômicos. Ele levou a todos uma imensa alegria, em especial a seus pais, que somente em vê-lo tiveram confirmada a verdade daquilo que o anjo lhes dissera em seus sonhos. Acabadas as formalidades necessárias, Raquel agradeceu novamente a Deus por seu parto tão feliz e tomando José em seus braços, ofertou ao Senhor com o desejo interior de oferecê-lo mais tarde aos serviços do Templo de Jerusalém. O Todo-Poderoso, entretanto, embora aceitasse o desejo e o sacrifício de Raquel, já havia decidido conceder para o santo um posto muito mais elevado, qual fosse o de custodiar o seu filho, tornado homem e também a mãe do Verbo Divino. Espalhou-se rapidamente por toda Nazaré a notícia do nascimento daquele menino de fisionomia tão rara. Dizia-se mesmo que se assemelhava a um pequeno anjo vindo do paraíso. Todas se alegraram, promoveram muitas festas em razão do nascimento e tiveram grande júbilo em seus corações. As 3 estrelas brilhavam com grande esplendor sobre a casa de seus pais. O menino, abrindo seus olhos, fixando-os no céu, e assim os mantendo durante certo tempo, parecia admirar a grandeza daquela mensagem enviada por Deus e ao mundo em razão do seu nascimento. Depois disso, ele os cerrou e assim os manteve até que passasse o tempo habitual, o que provocou muita admiração e surpresa a todos que o presenciaram. José era quieto e muito comportado, e assim muito alegrava seus pais, em especial sua mãe que o criava com grande satisfação, com muita alegria e com todos os cuidados possíveis. O menino, contrariamente a todos os outros da mesma idade, não era grande apreciador de carícias e agrados normalmente dispensados às crianças. Quando ocorriam esses fatos, virava seu rosto como que em ato de desdém, parecendo querer mostrar, naquela sua tão tenra idade, que os puros devem vigiar sua pureza e sua inocência. Apenas para os seus genitores permitia tais demonstração de amor e carinho. Seus pais, entretanto, se preocupavam quando notavam suas esquivas em relação às demonstrações de afeto de outras pessoas. Conforme o uso dos judeus, segundo suas leis,
O menino foi levado para ser circuncidado e a ele foi dado o nome de José, por acordo e consentimento dos pais. Durante a circuncisão, José começou a chorar, mas parou imediatamente de fazê-lo, pois que Deus teve por bem acelerar o seu processo de uso da razão durante o próprio processo em execução, liberando-o assim do pecado original, estando ele assim em estado de graça e de amizade por parte de Deus, sem qualquer mácula que o desgostasse. Teve o Altíssimo por bem conceder-lhes inúmeros predicados especiais, entre eles o pleno uso da razão, com os quais José conheceu seu Deus e o adorou, com profunda humildade, inclinando sua pequena cabeça e mostrando uma grande serenidade em sua fisionomia. Ele sorria exultante com leveza e seriedade e externava a grande alegria reinante em seu espírito. Reconheceu os grandes favorecimentos que o Senhor lhe havia concedido e deu graças a tudo aquilo que se lhe oferecia. E Deus lhe concedeu, além do anjo de sua guarda, um outro que conversava com ele frequentemente durante seus sonhos e orientava em tudo o que deveria ser feito para o agrado do Senhor. Portanto, José, naquela tenra idade, era dono do uso da razão, e isso servia para que ele reconhecesse, exaltasse e engrandecesse ao Senhor, que tanto o havia favorecido, e também para que sofresse todas as agruras normais de sua idade, com grande paciência e resignação. E o anjo sempre o orientava para que oferecesse a Deus todos os sofrimentos que mostravam em sua fisionomia. E José de fato assim agia, como agradecimento pelos favores que lhe eram concedidos, e essas oferendas eram muito agradáveis a Deus. O menino, dessa maneira, podia compreender quanto Deus era ofendido pelos homens e muitas vezes chorava em razão desse fato, embora esse choro se fizesse sem muito alarde para não aborrecer seus pais. Por orientação do anjo, ele oferecia essas lágrimas ao Senhor, e quanto mais agia dessa forma, tantos maiores eram as luzes e as graças que recebia de Deus, e ele não se cansava de render seus agradecimentos. Quando Raquel o tomava em seus braços para alimentá-lo, ele mostrava seu rosto muito rosado e mantinha seus olhos fechados, como se demonstrando assim seu desprazer em ser descoberto e olhado. Sua mãe usava de grande cautela para impedir qualquer sofrimento seu, pois bem que conhecia que nele se operava a graça divina que o iluminava e ornava com grandes virtudes. José, tomando o leite de sua mãe, simultaneamente se impregnava com suas qualidades e virtudes, e lhe era extremamente agradecido pelo alimento que dela recebia. Nessas ocasiões, ele se mostrava alegre e jovial, pois compreendia-se ela extremamente bem dotada nesse sentido e entendia que ela, nesses atos, lhe transferia todas as características que possuía. José foi assim dotado de ótimo temperamento e de muitos predicados naturais, mas sobretudo daqueles de ordem sobrenatural. Ele crescia maravilhosamente, tanto física quanto espiritualmente. Era muito forte em seu corpo em razão do excelente alimento que recebia de Raquel, que tinha ótima saúde. Em termos de sua alma, recebia contínuas dotações através da graça e condescendências divinas, sendo que Deus o estruturava à sua semelhança e bondade para que ele se tornasse assim digno de seu esposo, da mãe do Verbo divino. José se mostrava profundamente reconhecido por todas essas graças que recebia continuamente do Senhor, mostrando tal reconhecimento através de muitos agradecimentos. Seu coração somente era capaz de amar, e o santo o empregou todo em amor pelo seu Deus e benfeitor, e em agradecimentos por todas as dotações que ele lhe fazia. José é conduzido ao templo do Senhor em Jerusalém. Passados os dias da lei para a purificação das mulheres, os pais de José foram a Jerusalém para a purificação de Raquel e para a oferta e resgate de seu filho, tudo de acordo com os mandamentos. Nessa ocasião, eles ofereceram donativos ao templo, maiores do que os que eram feitos habitualmente.
em termos de sua gratidão da desejada maternidade que o Senhor lhes havia concedido. Durante essa viagem, José se mostrava muito alegre e jovial, fato atentamente observado por seus pais, e também se alegravam por ver o menino tão contente e festivo. Eles entenderam perfeitamente que a graça divina se manifestava na alma de seu filho. Entenderam também que se isso acontecia em tão tenra idade, com certeza também se desenvolveria à medida que ele crescesse. E eles rendiam graças ao Altíssimo e desenvolviam também novas motivações para que se avolumasse o seu amor e sua gratidão a Deus e para que eles viessem cada vez mais exercitar a prática das virtudes. Uma vez no templo, Raquel se purificou e nesse ato recebeu grandes iluminação de Deus e através dela reconheceu claramente as inúmeras dotações que ele havia concedido a seu filho. José foi então apresentado ao sacerdote em exercício, e ele, ao receber em seus braços, foi tomado de imensa alegria e iluminado interiormente por Deus, tendo também tomado conhecimento do quanto aquele menino era querido pelo Senhor. José, participando ativamente da cerimônia de sua oferta a Deus, se deu a ele com todo o seu coração. Abriu seus braços e assim permaneceu por todo o tempo, fitando o céu como que totalmente abstraído e absorvido em Deus. Ele recebia agora a graça santificante, que lhe permitia reconhecer as nobres e sublimes dotações que o Senhor lhe fazia, naquele ato em que ele era totalmente devotado ao Altíssimo. E tendo conhecido e reconhecido todos esses fatos, mostrou sua gratidão e agradeceu afetuosamente ao Todo-Poderoso. O menino foi resgatado com a quantia habitualmente paga nessas ocasiões e o sacerdote, ao devolvê-lo para Raquel, externou seu desejo no sentido de que ela o criasse com toda alegria e que tomasse particulares cuidados com a criança, pois havia sentido que ela era muito querida por Deus e que se tornaria um grande homem, que iria proporcionar grandes satisfações àqueles que tivessem cuidado da nobre índole que nele se desenvolveria, porque ele não apenas daria alegrias para os que tratassem com ele, mas também a todos os que nele depositassem sua fé. Havendo Deus o elegido como defensor e protetor dos moribundos, ele os iria servir e tornar-se uma grande alegria e grande conforto em suas agonias. Recebido de volta o menino, seus pais renderam suas graças a Deus e choraram pela alegria e o júbilo que tinham. Eles o levaram de volta à sua terra natal como tesouro e dádiva sublime que ele lhes concedera. José se mostrava tranquilo e absorto e realizava atos de agradecimento ao seu Deus, muito alegre e satisfeito com aquela graça que recebera, através da qual progredia em seu amor ao Senhor e crescia muito em suas virtudes. O menino também realizava grandes progressos nesse sentido, e embora ainda não pudesse praticar aqueles predicados que tanto apreciava em função de sua pouca idade, os praticava em intenções, vindo mais tarde a exercê-los plenamente com suas obras, executadas à perfeição, como se verá mais adiante. A infância de José. Raquel continuava a criar José com grande satisfação e sempre muito atenta em suas observações. Acontecia, porém, que frequentemente o menino se mostrava muito melancólico, arredio e aflito, derramando muitas lágrimas em silêncio. Sua mãe ficava surpresa ao notar nele esses fatos tão estranhos e incomuns. Todavia, muito prudente que era, não fazia qualquer comentário a respeito com outras pessoas, achando que a razão de tudo aquilo estava por ele encontrar-se em estado de graça. De outro lado, essas atitudes lhe causavam certa preocupação, pois seu filho se portava também como se fosse um penitente inocente. E Raquel não errava, pois José, já de posse de sua razão e tendo sido tocado pela graça da santificação, conhecia seu Deus melhor que qualquer outro e percebia o quanto ele se ofendia e se desgostava com os homens em geral. E aflito e
ungido, chorava e oferecia suas lágrimas ao Senhor para que ele tivesse misericórdia com aqueles pecadores, que os iluminasse para que eles tomassem conhecimento de seus graves erros. Além de todos esses conhecimentos, o anjo sempre lhe sugeria que fizesse atos de devoção ao seu Deus, aos quais ele seria grato e com os quais teria inclusive praticado a caridade com os pecadores errados. Dessa forma, José tinha uma grande intenção em agradar ao Senhor e em servir a seu próximo. E apenas recém-nascido já cumpria com os 2 preceitos fundamentais da lei mosaica, que eram o de amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a sua força, e o de amar a seu próximo como a ele mesmo. As expiações que não podiam realizar por si próprio, pois não tinha quaisquer culpa, fazia pelos seus semelhantes, pelos quais tinha grande aflição e chorava por eles. Deus mostrou a José seu contentamento, concedendo-lhe muitas graças, entre elas a de acelerar a época do nascimento de Maria, mãe do Verbo Divino, para que ele se tornasse seu marido e fiel protetor. Muitas vezes esse santo menino permanecia totalmente abstraído e concentrado em Deus, até mesmo por dias inteiros, sem aceitar qualquer alimento. Tal alegria divina que tinha em seu coração. E era mesmo possível perceber essa sua grande satisfação espiritual através de sua aparência exterior, que apresentava uma fisionomia angelical, rosto rosado e sorridente e olhos faiscantes como estrelas. Sua mãe, que o observava sempre com muita atenção, lhe dava completa liberdade e jamais o importunava nessas horas. E só em olhá-lo ficava intensamente alegre, exprimindo essa alegria em termos de exaltações e agradecimentos a Deus por essas dádivas todas que ele concedia a seu filho. Jacó também observava essas atitudes estranhas do menino e se juntava a Raquel nas lágrimas de alegria. Os pais de José tiveram muitas satisfações durante seu nascimento e o amaram sobremaneira. Comparando o santo com o outro José dos judeus, o patriarca que se tornou vice-rei do Egito e que foi amado por seus pais acima a dos seus outros filhos, pode-se ver que o santo foi entre eles o amado e o preferido de Deus, que o amou também acima de todos os outros homens, pois o designou para que se tornasse pai do Verbo Divino, encarnado e esposo de sua mãe. Enquanto o José do Egito era acumulado de riquezas e elevados postos, o santo foi contemplado com a grande graça da santificação. O primeiro foi odiado por seus irmãos e o segundo, com a morte dos pais, perdeu todas suas riquezas e vagou por toda Jerusalém, e foi forçado a aprender a arte de carpintaria para poder ganhar sua vida. O do Egito era intérprete de sonhos e o santo tinha o seu anjo que o orientava e lhe dizia o que deveria fazer para agradar a seu Deus e cumprir a sua vontade. O primeiro se tornou vice-rei na terra, enquanto que o segundo foi vice-deus no mundo. O do Egito foi extremamente fiel a seu príncipe e manteve intocada sua esposa, enquanto que o de Nazaré foi fiel ao Espírito Santo e deixou imaculada sua divina esposa e se tornou seu protetor. Um deles armazenou alimentos para todo um povo, e o outro manteve a salvo o alimento do povo eleito. O do Egito deu grandes satisfações a seus pais e a toda a nação, enquanto que o santo realizou tudo o que podia para o Verbo encarnado. Dedicou-lhe todas as suas fadigas e foi a grande alegria de sua mãe e o conforto das almas fiéis em suas necessidades e agonias extremas. O primeiro muito amou seu rei, o segundo foi o mais amado e o favorito do seu Deus. Portanto, na terra, jamais existiu alguém comparável ao santo, que fosse tão favorecido e tão amado e protegido pelo Altíssimo. Somente sua santíssima e puríssima esposa foi a mais sublime, Virgem Mãe que foi do Verbo Divino. Tendo José sido dotado de tantas graças, não apenas deu grandes satisfações para seus pais, mas fez também com que fossem alvo de graças advindas do amor que lhe tinham, e lhes era extremamente agradecido.
Se já em tenra idade rezava por todos os pecadores, orava muito mais ainda por seus pais, tendo Deus atendido a todas essas suas preces. Quando Raquel conduzia seu filho para algum lugar onde ele pudesse ver o céu, via o menino muito satisfeito olhando para cima, local onde fixava seus olhos, e contente e festivo deixava ver que ali se encontrava seu grande tesouro. Quando sua mãe o notava aflito, conduzia-o a um desses lugares e ele então se acalmava. Ela deixava que ele assim permanecesse por algum tempo para não privá-lo dessa alegria, ocasiões em que também se comprazia contemplando as grandezas de Deus e suas admiráveis obras. A áurea de luminosidade que envolvia José ocasionou também muitos inimigos para ele, que se revoltavam com o crescimento de suas virtudes, sendo que alguns deles desejaram mesmo matá-lo. As tentativas foram infrutíferas, pois José tinha a proteção do braço onipotente do Senhor e também dos 2 anjos que ele lhe destinara. Seus inimigos, vendo que não conseguiam seus objetivos, passaram a promover brigas e discussões entre seus pais. Tentativas essas que falhavam também, pois eles, com grandes virtudes e temor a Deus, sabiam perfeitamente das maldades ocasionadas pelo demônio e o espantavam com suas orações. As preces de José eram muito poderosas, pois o anjo que Deus lhe destinara lhe dizia o que fazer para combater seus inimigos, avisando-o também das ações que executavam para introduzir discórdias em sua casa. E José seguia fielmente as instruções que o anjo lhe dava. Muitas vezes, José elevava seus braços para cima, como que desejando voar para o local onde se encontrava o seu tesouro. Em outras ocasiões, Raquel via com suas mãos cruzadas em seu peito, posição essa em que parecia abraçado com seu Deus. Em outras, suas mãos estavam em posição de oração e ele tão absorto que parecia totalmente concentrado em algo. Ela o deixava sossegado e ele permanecia assim dias inteiros, contemplando as perfeições divinas, e recebia instruções do anjo para que se mantivesse em preces. Deus também, muito condescendente, se comunicava com José através de seu espírito. José crescia cada vez mais envolvido por seu amor a Deus e com o reconhecimento de suas obras divinas, tentando sempre atingir sua perfeição e santidade para de alguma forma poder assemelhar-se a ele, além de corresponder ao seu amor. Esforçava-se também por alguma forma de louvá-lo em seu corpo, e Deus atendeu também ao seu último pedido, fazendo com que andasse logo. Ainda a infância de José. José começou a falar a tempo correto e suas primeiras palavras foram para chamar seu Deus, no que foi devidamente orientado pelo anjo. Quando falou pela primeira vez, disse: "Meu Deus". Seus pais entenderam, atônitos, porém rejubilantes, que ele principiava a falar. Muitos se alegraram com suas primeiras palavras, pois eram dirigidas diretamente ao Senhor, como que se pedissem o seu auxílio. A palavra era com razão frequentemente usada por José, pois sendo toda dedicação a Deus, o Senhor também lhe pertencia. Ouvindo seus pais dizerem que ele era de Abraão, de Isaque e de Jacó, acrescentava: "e de José". Dizia isso com tanta graça, com tão pouca idade, que seus pais se divertiam e muitas vezes o provocavam. O sentimento que José colocava nessas respostas era tal que levava a crer, e era, na verdade, que Deus significava todo o seu bem, objeto de todos os seus desejos, e que ele não tinha qualquer outro pensamento de amor que não se dirigisse a ele. Por isso exultava ao ouvir seu nome. Seus pais o pronunciavam sempre com grande respeito para a alegria de seu filho. Os primeiros passos do menino foram também dedicados ao Senhor, com a súplica de que todos os seus futuros passos fossem para a glorificação de Deus e nunca para ofendê-lo, à semelhança do que fora feito com suas primeiras palavras orientadas pelo anjo. Essas súplicas foram atendidas e Deus foi sempre glorificado e nunca desgostado pelo santo,
que em suas obras sempre praticava a nobre atitude de olhar para o céu e solicitar a Deus que o ajudasse com suas graças, para que tudo ocorresse com o seu beneplácito. Isso era válido para sua alimentação, seu caminhar ou repousar, seu falar e para todo o restante. Como em razão de sua pouca idade não lhe fosse permitido praticar as virtudes que desejava, limitava a se oferecer suas intenções e pequenas obras de preservação da vida, como eram o comer, beber, dormir e divertir-se. Tais ações eram por ele praticadas com a melhor das intenções e no mais completo amor a Deus, privando-se ele daquelas que mais apreciava. Seu anjo o orientava sempre e ele nada mais podia fazer para agradar ao Deus que tanto amava. Essas dádivas eram feitas com muita frequência em termos de renovação dos atos praticados em sua apresentação ao templo. Raquel, observando a grande capacidade de seu filho, o instruía sobre variados atos de devoção praticados pelos judeus. Tais práticas o agradavam muito e ele as praticava com perfeição, respeitando muito sua mãe e aqueles que o ouviam profundamente admirados. Ao já caminhar com desembaraço, José se ocupava para poder rezar, com seus braços voltados para cima, em ato de agradecimento àquele Deus que tanto favorecia. E ele permanecia assim ajoelhado durante várias horas. Era maravilha ver-se aquele pequeno menino em tal posição. E maravilha ainda maior ver seu espírito deliciado em contemplar a perfeição das obras divinas. Pelas suas exterioridades, rosto rosado e olhos cintilantes, era possível ver como se deliciava com seu Criador e que sua alma estava cheia de graças. Muitas vezes Raquel, permanecendo em local invisível por ele, ouvia-o exclamando: ó Deus, de bondade infinita, como me tendes favorecido e quanto vos sou devedor. Suas palavras eram balbuciantes, embora seu coração estivesse inflamado de ternura por Deus. Sua mãe, ouvindo-o também, o acompanhava nesses atos de amor e agradecimento, desfazendo-se em lágrimas por ver seu filho tão favorecido pelo Senhor e abençoado com tantas graças. Seus pais lhe contaram a promessa de Deus e enviaram o Messias ao mundo, que era esperado com tanta ansiedade pelos patriarcas antigos. O fato foi também mencionado pelo anjo e José foi então tomado de ardente desejo em termos dessa vinda do Messias. Ele rezava e suplicava a Deus nesse sentido, como se fosse designado para acelerar o grande acontecimento. A partir daí, todas as suas preces eram dedicadas também a esse fim, e Deus o ouvia com muito agrado. E se compadecia de suas súplicas, dando disso claros testemunhos, pois, ao rezar José para tanto, ele enchia seu coração de júbilo. E José, correspondendo, orava cada vez mais para que isso sucedesse. Acontecendo algo em casa que pudesse desagradar a Deus, fatos comuns ocorridos entre serviçais, em razão de sua insuficiência interior, fazia com que José se mostrasse aflito e melancólico, chorando com amargura. Como em razão de sua pouca idade, não lhe fosse permitido repreendê-los, chorando demonstrava sua grande dor. Raquel, que observava todos esses fatos, lhe perguntou a razão de seu pranto e ele respondeu emocionado: aprendi de vós o que deve ser feito para agradar a Deus e o que deve ser evitado para não desagradar. Como não afligir-me e não chorar, se vejo que em nossa casa são dados muitos motivos para seu desgosto? Isso foi dito a Raquel, por ter ele sido muitas vezes instruído por ela, para que evitasse ofensas ao Senhor e também que ele merecia ser amado, honrado e respeitado, evitando quaisquer culpa. E tais motivos levavam Raquel a ser sempre vigilante em termos de que pessoa alguma da casa pudesse ofender a Deus, e ela repreendia com severidade os que assim agissem. José, com seu comportamento, nada mais fazia do que reafirmar que sua casa deveria ser uma escola de virtudes, onde as leis divinas eram estritamente observadas. Raquel era muito prudente e ocultava essas atitudes de seu filho e mantinha para si mesma o conhecimento das graças sobrenaturais que lhe eram concedidas. Jamais se esqueceu das palavras do anjo que seu filho iria ver e conviver com o Messias, e portanto não se mostrava surpresa ao vê-lo
objeto de tantos favorecimentos por Deus. Apenas agradecia a ele por tudo isso. Às vezes ela olhava para José com ternura e chorava alegremente, só em pensar que ele teria a aventura, jamais concedida a tantos patriarcas e profetas, de ver o Messias prometido. E muitas vezes lhe dizia: "Ó meu filho, bendito sejas." E muito secretamente ela invejava a sua sorte. Certa vez ele lhe perguntou a razão daquelas palavras, a que ela respondeu: "Assim falo por saber que o nosso Deus muito te ama." Desvendando seu segredo, ao ouvir essas palavras, José elevou as mãos para o céu e exclamou: "Oh, sim, sim, o meu Deus muito me ama." Com fisionomia inflamada, ele exultava de alegria e chorava, acrescentando: "E eu o amo? Há muito pouco, perto do que deveria, mas desejo amá-lo muito mais. Com os anos crescerão as minhas forças e também o meu amor por ele." E de fato assim foi. José cresceu em idade e em amor pelo seu Deus. Seus pais, vendo aquela capacidade de entendimento em seu filho, passaram a ensinar-lhe as primeiras letras. Seu próprio pai o instruía, pois era muito versado na lei e não desejava que outros o ensinassem, temendo que ele perdesse aquele espírito muito especial que o Senhor lhe havia concedido. José começou então a aprender a leitura, e Jacó jamais tinha necessidade de repreendê-lo em suas lições. Com 3 anos já principiava a ler, para a grande alegria de seus pais e seu melhor proveito. Exercitava-se nas leituras das Sagradas Escrituras e nos Salmos de Davi, cujo significado seu pai lhe explicava. O menino se alegrava muito com essas leituras e explicações e se aplicava atentamente, embora sem jamais abandonar a prática de preces e súplicas a Deus. Empregava todo o tempo disponível nessas 2 tarefas, que eram executadas segundo tempos programados. Jamais alguém o viu irritado ou impaciente, mas sempre com fisionomia alegre e serena, embora Deus, a título de testá-lo, permitisse que serviçais o maltratassem na ausência de seus pais. Mas José suportava tudo com muita paciência e até mesmo com alegria. O demônio engenhava situações para instigar os empregados contra ele, para que o maltratassem e conseguissem talvez alterar sua linha de virtude do sofrimento em silêncio. Mas jamais o conseguia, pois o menino, sempre imerso em seu amor por Deus, cuja presença enchia seu espírito, jamais permitia que coisa alguma, por grande e séria que fosse, perturbasse seu coração e a serenidade de sua alma. O demônio fremia de ódio ao ver tanta virtude e ainda muito mais, ao ver-se derrotado sem poder submetê-lo através de suas tentações dos serviçais. Tantas tentou Satanás que chegou mesmo, certa vez, a atirar o menino escada abaixo. Esse fato contou com a permissão de Deus para que José exercitasse suas virtudes. O demônio se tornou ainda mais aflito ao ouvir o menino chamando Deus em seu auxílio. E ele não tardou em fazê-lo, libertando-o assim do mal. José reconheceu nessa frequência de fatos a graça de Deus e agradeceu a ele, que providenciou para que o demônio se afastasse completamente derrotado e na mais completa confusão. Jamais alguém viu José promovendo criançadas ou mesmo em companhia de outro menino qualquer de sua idade. Permanecia sempre em casa, aplicado em seus estudos e preces, e nunca desperdiçou seu tempo com brincadeiras normais da idade. Obedecia rigorosamente seus pais e cumpria todas as ordens que recebia. Sua diversão era olhar para o céu, pois sabia que lá habitava o seu Deus. Para aquela direção dirigia seus ardorosos suspiros e súplicas para que o Senhor enviasse rapidamente o Messias prometido. Suas leituras preferidas eram as Escrituras Sagradas. Mostrava grande afeição pelo patriarca Abraão, por Isaque e Jacó e pelo profeta Davi. Muitas vezes pedia a seu pai que lhe contasse suas vidas, pois tinham sido tão amados e favorecidos por Deus, e ele desejava imitá-los. Seu pai o entendia e narrava ocorrências, ora de um, ora de outro. José ouvia atentamente e dizia: eles foram amigos e favorecidos de Deus, e nós devemos imitar suas virtudes.
Sentindo que Abraão estava sempre com Deus presente, de acordo com o que ele mesmo havia ordenado aos outros que fizessem, tratou de seguir seu exemplo com a máxima perfeição. José, aos 7 anos, já era capaz de praticar as virtudes dos patriarcas, e tanto quanto suas forças permitiam, se aplicava em imitar a sua fé, confiança e amor ao Senhor. Ele crescia assim em suas virtudes e se sentia muito agradecido a Deus por esse motivo. Observando que Davi rogava a Deus de modo especial, 7 vezes ao dia, desejou imitá-lo e pediu ao anjo para que o ajudasse nesse sentido, mesmo que fosse necessário acordá-lo durante a noite para que rezasse. Já conhecia variadas orações que pronunciava com muita satisfação, seja de dia ou de noite, e Deus sempre iluminava-lhe e concedia mais graças e dádivas, estando ele sempre tomado de profundo amor por ele. Mesmo durante a noite, abria a janela de seu quarto, olhava o céu e dizia: ó bendito seja aquele que tiver a felicidade de ver o prometido Messias, e bendito seja também quem puder servi-lo e conviver com ele, ó que feliz será. Tais palavras eram ditas com tanto ardor que ele acabava por permanecer estático durante longo tempo, com vivo desejo de servir a Deus e prestar a ele todas as suas homenagens e toda a sua servidão. No coração de José existia grande amor pelo seu próximo e grande desejo em poder ajudar a todos. Por esse motivo, ele sempre dizia a seus pais que fizessem muitos donativos e esmolas para aqueles mais necessitados e que não conservassem qualquer propriedade para ele mesmo, pois não se importava com elas desde que nada faltasse aos pobres. Seus pais atendiam a esses seus pedidos e davam grandes esmolas, porque ele mesmo tendiam a ser caridosos. José já tinha 7 anos e mantinha sua candura e sua inocência, a ponto de não causar qualquer desgosto para seus pais, e agia sempre de maneira que agradasse ao seu Deus. Com o passar dos anos, mostrava-se cada vez mais agradecido e procurava agir com maior perfeição. Deus concedera também um amor pela pureza que o anjo lhe recomendara em seus sonhos, dizendo ser ela uma das mais consideradas por Deus. E o santo decidiu-se por conservá-la por toda a sua vida. Para tanto suplicava a Deus que lhe concedesse a graça de agir dessa forma e também se propunha afastar-se de situações perigosas e tentadoras nesse sentido. De fato, durante toda a sua vida, controlou suas emoções rigorosamente, especialmente no que se referia ao seu olhar, mantendo seus olhos elevados para o céu ou fixados no chão. A pureza de sua alma era sobejamente conhecida por todos, e também a do seu corpo. Raquel muitas vezes observava a beleza de sua fisionomia, e ela e Jacó sabiam bem da pureza e da inocência de seu filho, e de quanto Deus se alegrava em habitar aquela esplendorosa alma. Nessas ocasiões, as suas almas se enchiam de alegria e de respeitoso amor por José, vendo-o cada vez mais como um tesouro vindo do céu. Entretanto, não deixavam de exercer sobre ele a característica vigilância de pais, e ele sempre se mostrava extremamente obediente em todos os sentidos. O menino era muito afeito aos jejuns e regimes severos, mas quando seus pais o proibiam, ele se submetia humildemente sem reclamações. Quando desejava praticar jejuns e vigílias, pedia a devida permissão para eles, raramente negava em razão de sua forma cativante de pedi-las. E, havendo necessidade de negá-la, seus pais se aborreciam por ter de contrariá-lo. Jacó, às vezes, lhe dava algumas moedas para que fizesse esmolas, se solicitado a tanto. Ele as aceitava com submissão e humildade, como se aquelas esmolas fossem feitas para ele mesmo. Imediatamente as dava aos necessitados sem guardar nenhuma para si. Se algum pobre se dirigia à sua casa para esmolar, o menino interferia junto à sua mãe, muito humildemente, como se a dádiva se destinasse a ele próprio. Raquel se maravilhava com essa característica e o atendia com muito carinho. E José muito se alegrava com essas esmolas, dada a satisfação que observava naqueles que as recebiam.
O menino mostrava excepcional tendência às virtudes, mesmo porque o anjo lhe explicava o valor das mesmas durante seu sono e lhe dizia de como eram apreciadas por Deus. Fatos esses que já bastava para que ele se empenhasse em praticá-las. Fiat.